prosseguindo no estudo de história da igreja, na página 101, vamos ao item 36, divisão entre os anabatistas novacianos. Bom, nós estamos aqui falando do período da história, onde existe uma igreja pagã, que é a igreja católica, fosse ela romana, ariana, cópita, toda ela era pagã, né? Praticava paganismo, acreditava em purgatório, praticava paganismo. Eram todos pagãos. E outras igrejas que estavam tentando sobreviver, né? E entre os novacianos, aí os historiadores falam de uma divisão entre eles, tá bom? Uma divisão entre eles. Bom, em primeiro lugar, na igreja de Jesus, existem homens limitados. Teve uma divisão entre Paulo e Barnabé, né? Tá bom? Continuavam se considerando irmãos, mas teve uma divisão. Acontece em igreja também. Mas a igreja dos novacianos também, vocês viram até na aula de hoje que eu mostrei para vocês, que ela, em algum momento, ela chegou a participar de reuniões com o imperador romano do Oriente, né, para defender que Jesus Cristo era Deus, e que o imperador até beneficiou os novacianos. Né? Olha o que os historiadores descrevem logo depois. Já entrou alguma confusão nessa igreja que causou uma divisão nela. Ou seja, o melhor seria o seguinte: quando o imperador chamou, é para defender que Jesus Cristo é Deus. Você não defende? Então vem. Olha só, nós defendemos, mas eu quero ficar distante. Deixa eles aí decidirem. Né? Mas o fato de ir participar e de já ter benefício, o imperador, porque nós vimos, eles ajudaram até financeiramente. Permitiram que eles reconstruíssem o templo e também ajudaram financeiramente. Bom, então, ano 385 da era cristã, os anabatistas novacianos conseguiram se desenvolver por um tempo, né? Já que tinham conseguido liberdade. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve uma divisão nessa igreja anabatista, né? Então, também contar a notícia, né? Limitada. No capítulo 21 do seu livro 5º de História Eclesiástica, o tema já diz cisma peculiar entre os novacianos. E eu falo também, é importante para mostrar que as igrejas anabatistas eram grandes. A igreja católica vai começar, elas vão agora desaparecer ainda mais da história, porque a igreja católica vai começar a fortalecer a perseguição, né? Até usar o exército romano para matar. Ele diz, da igreja novaciana em Constantinopla, Agélios foi o bispo pelo espaço de 40 anos, desde o reinado de Constantino. Até o 6º ano do reinado do imperador Teodósio, como afirmei em algum lugar anteriormente. Ele, percebendo que seu fim se aproximava, ordenou Sicínios para sucedê-lo no bispado. Bem, lembre-se, quem era Sicínios? Lembra que nós lemos sobre ele? Era um homem como um mestre, né? Um grande conhecedor das Escrituras. Foi ele, né, que defendeu, né, Jesus Cristo como sendo Deus eterno na convocação do imperador. Né? Pois bem, então ordenou Sicínios para sucedê-lo no bispado. Essa pessoa era um presbítero da igreja presidida por Agélio, notavelmente eloquente, e havia sido instruído em filosofia por Máximo, ao mesmo tempo que o imperador Juliano. Agora, como os leigos novacianos, eu achei interessante também ele dizer isso aqui, que os pregadores novacianos, os anabatistas, eles eram leigos. Era a situação que nós tínhamos, por exemplo, nas igrejas anabatistas na história, 100, 200, eles não tinham facilidade para estudar, porque a maioria era pobre. Tá bom? A maioria era pobre. E o Estado, seja a Inglaterra, todos aqueles países protestantes, eles ajudavam a igreja estatal. A igreja que obedecia o Estado. Os anabatistas não obedeciam por causa do batismo de recém-nascido. Tá bom? Então aqui ele chama de os novacianos, né? Como leigos novacianos estavam insatisfeitos com essa eleição e preferiam que ele tivesse ordenado Marciano, um homem eminente, de eminente piedade, por causa de cuja influência sua seita não foi molestada durante o reinado de Valente.
Tá bom? Então aqui ele chama de seita e entende, é um historiador católico romano que está escrevendo essa história aqui, tá bom? Sócrates de Constantinopla, ele vivia no império do reino católico romano de Constantinopla, ele era católico romano, tá bom? Então, e ele prossegue. Portanto, para acalmar o descontentamento de seu povo, também impôs suas mãos sobre Marciano, ou seja, a igreja estava dividida, né, entre dois obreiros. Tendo se recuperado um pouco de sua doença, ele foi à igreja e, por sua própria vontade, dirigiu-se à congregação. Depois de minha morte, que Marciano seja seu bispo, ou seja, ele voltou atrás, né? Voltou Marciano. E depois de Marciano, Cisínios, ou seja, Cisínios fica como um segundo. Então, não dá para saber por que ele fez essa mudança, né? Mas teve essa mudança. Ele sobreviveu a essas palavras por pouco tempo. Tendo Marciano sido constituído bispo dos Novacianos, uma divisão surgiu em sua igreja também por esta causa. Marciano foi promovido ao posto de presbítero. Marciano foi promovido ao posto de presbítero. Um judeu convertido chamado Sabátios, que, no entanto, continuou a reter muitos de seus preceitos judaicos. Bom, isso é uma questão que às vezes acontece até hoje. Às vezes algum judeu que se converte, né? Qual preceito judaico ele teria mantido? Tá bom? Teria que saber. E além disso, ele era muito ambicioso em ser nomeado bispo. Bom, ambição não é coisa boa, mas prossigo. Tendo, portanto, anexado confidencialmente ao seu interesse dois presbíteros, Teocisto e Macário, que conheciam seus desígnios, ele resolveu defender a inovação feita pelos novacianos no tempo de Valente, em Pazum, uma vila da Frígia, a respeito do festival da Páscoa. Bom, o que eles defendem aqui é que talvez esse judeu teria influenciado, dizendo o seguinte: olha, o certo é vocês seguirem a Páscoa como está na Bíblia. E se for isso, estou colocando como possibilidade, se for isso, eu concordo com o judeu. A Bíblia estabeleceu que a Páscoa é dia 14 do mês de Nissan. Eu não sigo a Páscoa como foi determinado lá, matando um cordeiro. Mas eu gosto de lembrar da Páscoa. Por quê? Porque nesse dia Jesus morreu. Então, eu posso celebrar o dia e a hora da morte de Jesus, todo dia 14 do mês de Nissan, que é o 14º dia, né, contando pela lua, que o calendário judaico é lunar, né, da primeira lua nova, da primavera lá no hemisfério norte, em Israel, o outono aqui no hemisfério sul. A primeira lua nova, conta 14 dias, é a Páscoa. Às 3 horas da tarde lá em Israel, 10 horas da manhã aqui no Brasil, é a hora nona, a hora da morte do Cordeiro. Essa é uma questão importante. Eu acho que se nós vamos celebrar uma Páscoa, lembrar a morte de Jesus tem que ser no dia que a Bíblia determinou. Então eu concordo, por exemplo, com esses aqui que defenderam, né, nessa questão que estava havendo entre eles, entre seguir a Páscoa bíblica ou a Páscoa que a Igreja de Roma havia instituído. Então esse assunto teria gerado aqui uma divisão também dentro dessa Igreja dos Novacianos, né? Bom, divisão acontece, né? Divisão acontece. Eu não considero uma heresia você celebrar a Páscoa em outros dias, porque não existe também uma obrigação de você celebrar a Páscoa. Tá bom? Então não considero uma heresia, mas é um erro. É um erro. Pode considerar como um erro leve, né? Que nós comemoramos hoje só para comemorar, pastor. Eu penso que deveria comemorar com outro propósito. Lembrar a morte de Jesus, isso é importante. Lembrar o dia e a hora, eu considero importante isso. Tá bom? Então, o certo, né, seria o quê? Lembrar então o dia e hora da morte do Salvador. Isso é importante para nós.